Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Opa News BR. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história de dois homens, dois destinos e um mesmo escândalo político. De um lado, Mauro Cid, que está caminhando para a liberdade. Do outro, o ex-chefe dele, Jair Bolsonaro, com um futuro que, olha, está cada vez mais incerto. Bora entender como é que esses caminhos ficaram tão diferentes. E para a gente começar a entender essa diferença toda, é só olhar para uma coisa que aconteceu bem recentemente. Enquanto Mauro Cid deu um passo enorme para a liberdade, se livrando da tornozeleira eletrônica, o antigo chefe dele, o Jair Bolsonaro, ainda está esperando uma decisão que pode selar o destino dele na justiça. Quer dizer, o contraste é gritante, né? E essa história da tornozeleira, sabe, não é só um detalhe técnico, não. É um baita símbolo. Marca o comecinho do cumprimento da pena dele em regime aberto. Aí fica a pergunta, né? Como que o cara que era visto como o centro de toda essa trama conseguiu um final tão diferente dos outros? Bom, a resposta para isso tem um nome: delação. Foi essa jogada estratégica dele. Essa escolha do Cid de abrir o bico e colaborar com a justiça mudou tudo. Não só o destino dele, mas o rumo da investigação inteira. Então, o que é essa tal de delação premiada? Basicamente, é um acordo, um toma lá da cá com a justiça. O réu entrega informações valiosas que ajudam a desmontar um esquema maior e, em troca, ganha uma pena mais leve. E foi exatamente essa a carta que o Mauro Cid colocou na mesa. E a imprensa, claro, não deixou passar. Descreveu esse momento de um jeito bem forte. A revista Veja, por exemplo, publicou que o Cid, quando viu que a família dele também estava entrando na história, tomou uma decisão bem clara: cooperar. E essa decisão, bom, ela desenhou um caminho bem claro para ele. De peça-chave na investigação, ele virou o delator. O resultado? Uma pena muito menor. E o melhor para ele, já começou a cumprir em regime aberto. Então, no fim das contas, a pena do Mauro Cid ficou em 2 anos de prisão. Mas calma lá, esse número sozinho não diz tudo não. Porque aqui é que está o pulo do gato. Esses 2 anos são a menor pena de todo mundo. Dos 8 condenados ali do núcleo principal, a dele foi a mais baixa. Isso mostra, na prática, né, o peso que uma delação premiada pode ter no futuro de alguém. Ok, agora vamos virar o disco. Vamos olhar para o outro lado da moeda. A situação do Jair Bolsonaro, que, olha, tá indo por um caminho bem diferente. A grande diferença jurídica aqui é o seguinte: o Mauro Cid aceitou a sentença dele e não recorreu. Para ele, o caso acabou, está encerrado. É o que o pessoal do direito chama de trânsito em julgado. Já o Bolsonaro e os outros, eles recorreram. Então, o futuro deles ainda está na mão da justiça, esperando uma decisão final. E essa decisão, olha, já tem data para acontecer. O julgamento dos recursos lá na STF começa no dia 7 de novembro e a previsão é que termine até o dia 14. Tudo em plenário virtual. Ou seja, um momento super decisivo está batendo na porta. Então, resumindo a ópera, de um lado a gente tem o Cid, com a situação dele já definida, já cumprindo pena. Do outro, o Bolsonaro, naquela expectativa, esperando a decisão final do STF. Os dois caminhos nesse momento são completamente opostos. Mas, peraí, o que significa essa liberdade do Mauro Cid na prática? É bom a gente entender que não é uma liberdade total, não. Ela vem com um pacotão de regras bem rígidas. Olha só a lista de regras que ele tem que seguir. Tem que ficar em casa à noite, das 8 da noite às 6 da manhã e durante todo o fim de semana. Toda semana tem que ir lá na justiça. Tá proibido de sair de Brasília, não pode usar rede social e nem pensar em falar com os outros réus. E, para fechar o pacote, o porte de arma dele foi suspenso e o passaporte cancelado. E ainda tem mais um detalhe importantíssimo. O STF mandou a Polícia Federal garantir a segurança do Cid e da família dele. Isso só mostra, né, o tamanho do risco que uma pessoa corre quando decide colaborar num caso político dessa magnitude. Bom, e tudo isso leva a gente para a reta final aqui da nossa análise, onde a coisa fica um pouco mais complexa. O debate entre o que é justiça e o que é pura estratégia. Porque assim, esse acordo do Cid não foi um mar de rosas, não. A delação dele foi cheia de polêmica, teve gente falando que ele foi coagido, que deu declarações que não batiam, e claro, as defesas dos outros réus contestaram tudo isso. Mas mesmo com toda essa confusão, no final das contas, o STF bateu o martelo e validou o acordo. O Supremo entendeu que as informações que ele deu foram sim úteis, foram importantes para a investigação sobre a trama golpista seguir em frente. E aí, a gente termina com uma pergunta que fica no ar e que resume bem toda essa história. Em casos políticos assim de grande repercussão,
A delação premiada acaba servindo mais à justiça ou mais a quem colabora? É uma boa pergunta para se pensar, né? E aí, se curtiu esse tipo de análise mais aprofundada, que vai direto ao ponto, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Opa News BR para não perder nada. Um abraço e até a próxima.